Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Carreira de Sucesso. Ai, que delícia falar de sucesso, né? E sucesso é algo que se constrói, é algo que nós vamos construindo dia a dia. Só para te lembrar, e tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor receberão a recompensa, a herança. Colossenses 3, 23 e 24. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com a nossa carreira. É um assunto que ele, não tendo o cuidado, o olhar, a preocupação, ele destrói carreiras. Nós vamos falar sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Não adianta você romper nos negócios, mas a sua vida pessoal, a sua vida familiar está mal. Também uma vida familiar bem, porém os negócios também não estão mal. Um vai afetar, um vai atingir o outro. E para isso, eu tenho um convidado muito bacana, já é um velho amigo nosso, já esteve comigo em outros programas, e está voltando aqui para falar sobre isso. Por quê? Porque ele é empresário, ele é pai, ele é sócio, ele tem uma empresa de consultoria de contabilidade, de treinamento, ele é coach, ele é mentor, enfim, ele entende muito desse assunto, porque é alguém que já está no mercado, já tem um tempinho, já tem uma estrada rodada. Então, ele sabe muito bem o que é a luta, o desafio de manter essa jornada equilibrada. Trabalho, casamento, filhos, escola, lazer, atividade física e por aí Isso. vai. Marcos Humberto, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com você novamente. Tinha muito tempo, né, que a gente não se encontrava, É não se via, verdade, não né? se via. Mas é uma satisfação e principalmente de falar de uma coisa tão importante. A gente falar sobre carreira e a importância, né, desse equilíbrio, né? Porque muitas vezes eu como empresário eu vejo, né, pessoas da equipe que a sua performance ela muda quando a pessoa busca ter equilíbrio em outras áreas, né? Então, Me fala é uma bem coisa. interessante. Bacana, muito bom. Obrigada, muito obrigada por ter vindo. Me diga uma coisa, como é que começou o seu mundo de negócios e quando é que você começou a estar atento a essa questão de buscar esse equilíbrio? Fala para nós um pouquinho da sua trajetória. Olha só, tudo começou eu trabalhando, iniciando, sozinho, Uhum. né? Começamos uma sociedade, essa sociedade durou um mês, mas teve um ponto positivo dela Qual ter que é o seu durado um segmento de mês. atuação principal? O principal é a contabilidade. Foi lá Hum, que eu comecei, trabalhava sozinho, e eu tem alguns pilares, né, que eu não prestava atenção. E aí, Sidmar, foi na dor, foi na dor. Um belo dia, eu trabalhando, eu peguei o telefone, na época tinha telefone, né, que a gente pegava o ramal, descaro. discava, eu fui, chamei, pedi uma pessoa da sala do lado para me ajudar. E essa E, pessoa veio me socorrer, eu estava passando mal. ah, Então, o que que acontece? Resumindo a história, mal fisicamente, é? eu passei mal. Eu comecei a dar uma coisa ruim, desmaiar. A Ah, coisa meu deu, Deus, deu, passou mal eu mesmo. passei mal Coisa deu mesmo, né? feio. A coisa deu ruim. E aí o que que acontece? Resumindo, fui no médico e a médica falou para mim, falou, olha, eu tinha uns 20 e poucos anos e ela falou para mim, Jovem. jovem, só que com a vida toda bagunçada, né? Não tinha hábitos, não tinha rotina, não tinha nada. Era uma bagunça danada, né? Não tinha Fazia o que ia conhecimento, aparecendo e tinha acontecendo. horário de chegar, não tinha horário de sair, não cuidava da alimentação, sedentário. E aí, essa cardiologista, eu lembro, doutora Keila, como se fosse Uhum. ontem. Ela falou para mim assim: você quer viver mais quantos anos? Olha só. Porque se você continuar assim, você vai pouco tempo. Então já foi. Cardiologista tem uma didática, né? Ela teve uma sensibilidade incrível. E aquele Incrível. mexeu muito e eu procurei fazer algumas coisas. E a partir dali, foi na dor que eu percebi que eu precisava tomar mais cuidado. Aos 20 e poucos 20 anos. e poucos anos. E aí a gente foi na caminhada, Começando os negócios, cheio isso, de sonho, cheio de querendo ganhar sonhos, dinheiro. não tinha nenhum funcionário, saiu a Ah, sociedade trabalhando sozinho dentro de um outro escritório de contabilidade e as coisas foram crescendo. Aí eu me casei, a minha esposa veio para a sociedade e aí as coisas tomaram outra forma, né? Então começou daí. Então não tinha
nada. Então, na época, eu lembrava que a minha alimentação era ruim, não cuidava, então era trabalho. Se eu tivesse o conhecimento, tá, de ter alguns cuidados na minha rotina, eu tinha evitado muita coisa. Mas chegou a tempo, né? Bem a tempo. Graças a Mas me fala Deus. uma coisa, como é que são os desafios? Porque a coisa que nós mais ouvimos, eu acho que é a frase mais dita, principalmente para os homens de negócio, ou pessoas de negócio, mulheres também, não tenho tempo. Isso. Não tenho tempo. Como é que você define para mim o que é tempo para você? Olha só, eu defino com prioridade. Tempo para você é É prioridade. prioridade. Porque o tempo, a mesma quantidade de tempo que é para mim, é para você, é para todos. Isso. Então isso não O tem. tempo ele é imparcial, né? Então não tem essa. Então a questão é, o que é importante para você? Talvez o que é importante para mim não tenha sentido para você e tá tudo bem. Agora, o que é importante? Aí o primeiro ponto é esse. Olha, vou pegar algo na minha rotina que eu não abro mão. Almoçar com a família, tomar o café com a minha esposa. Isso para mim é importante. Então, eu faço sempre tudo para que aconteça. Hoje, para mim estar aqui, isso não aconteceu. Entendi. Certo? Então, houve uma quebra da rotina, mas em outro momento a gente encaixa. Então, o que é importante? Eu escuto demais, principalmente empresários falar: eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Não é o tempo, é a prioridade. Por quê? Não estou falando aqui, todo mundo fala, atividade física é importante. Sim. Todo mundo sabe que é. Mas todo mundo faz? Não, a gente sabe que não. Só que no momento, para essa pessoa, não é importante. Então, quando você define que é importante, eu fui na dor. Eu compartilhei agora que foi na dor. A partir que foi na dor, eu falei, bom, eu quero viver um pouco mais de tempo. Né? Eu tinha 20 e poucos anos, então, graças a Deus, eu estou aqui bem. Muito então, bem, mas por por quê? Porque eu me atentei com isso. Então, no meu ponto de vista, Sidmar, é prioridade. Você priorizar. Olha, isso aqui é importante para mim, então eu vou colocar aqui. E o que leva a fazer, a priorizar? Essa, para mim, é a definição da palavra tempo. O que me leva a priorizar é uma outra palavrinha, chamada escolha. Para mim, eu achei super bacana a sua fala, mas na minha concepção, tempo é escolha. Certo. Tempo é escolha. Eu escolho o que priorizar. Eu escolho o que fazer primeiro. Certo. E essa escolha passa pelos meus valores, pelo meu momento, pelo aquilo que eu julgo ter mais importância. Porque tempo todo mundo tem. Sim. Agora, escolher é a grande diferença. Então, você escolheu pela sua dor. O que levou você a priorizar uma vida com qualidade foi a dor. Sim. Agora, uma coisa é fato, a conta sempre vai chegar. Não tem como você fugir disso. Você pode até não escolher, mas se prepare porque a conta vai chegar. A consequência ela chega através da escolha. E como fazer escolhas inteligentes? Né? Porque as pessoas falam muito, olha, eu quero muito fazer atividade, como você bem disse, todo mundo sabe da necessidade de fazer atividade física. Certo. Mas entre saber e fazer tem uma distância aí considerável. Eu preciso, aí se programam, matriculam nas academias, até chega a contratar um personal, compra uma roupa nova, um tênis novo para começar a malhar, e até vai. Às vezes uma semana, às vezes um mês, e para. Então, o que acontece com isso? E esse parar traz o desequilíbrio, que é o tema da nossa conversa de hoje. Sim. É buscar o equilíbrio. Os negócios têm que andar, a família tem que estar presente harmoniosamente. Eu preciso cuidar de mim, porque eu acho impossível, Marcos Humberto, como é que eu vou entregar algo que eu não tenho? Como é que eu vou entregar para os meus sócios, para a minha família, para os meus funcionários, uma qualidade de vida, uma gestão inteligente, uma estratégia sábia, né? uma comunicação assertiva, se eu próprio não tenho isso para dar? Sim. E aí, o que fazer? Olha, só clarear mais a pergunta para você. Como que eu posso fazer escolhas inteligentes e assertivas? Já que tempo é escolha.
Olha só, a gente precisa pensar no resultado. Hum, Então, se a gente pensar a pessoa como empresário, como um funcionário, um colaborador de uma empresa, o que que ele precisa? Ele quer entregar um resultado, que seja no trabalho dele, com os negócios dele. Ele quer ali, de repente, ter uma performance, vender mais, entendi. aumentar o seu salário. Ele quer o resultado. Só que Uhum, para isso, no meu ponto de vista, a gente precisa primeiro não colocar o trabalho em primeiro local. Muitas vezes a gente coloca o trabalho, é a necessidade, tenho que pagar as contas, etc. Mas só que muitas vezes a gente esquece de quem? Da da gente. gente. Se eu cuidar de mim primeiro, o que que vai acontecer com os meus negócios? Eu, como empresário, eles vão performar mais. Eu vou ter Uhum, mais energia para me atender meu cliente, uhum. para me fazer os meus treinamentos, para me ajudar mais Então, pessoas. você acha que o equilíbrio traz como resultado um controle emocional maior? O Sim, equilíbrio da minha vida, dos meus horários, da minha escolha, ele vai trazer como resultado um controle emocional melhor e maior? você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição para fazer tudo que você propõe no dia. É, porque eu vejo assim, a pessoa fica confusa, né? Fica, ai meu Deus, não dou conta. E agora? Ah, esqueci isso. Nossa, eu não queria fazer isso. E depois fica sentindo muito culpado porque não fez, porque não realizou. Você falou uma coisa interessante. Você disse, olha, eu tenho que priorizar o trabalho. E às vezes, em função do trabalho, eu preciso fazer uma escolha de não fazer uma atividade física naquele dia, porque a minha reunião começa tipo 7h30 Uhum. e o meu local da reunião é longe, então eu não consigo chegar no horário se eu for para a minha academia. Então, naquele dia, de uma maneira inteligente, estratégica, sábia, eu priorizei aquela reunião, mas eu não quebrei a minha rotina. E nem quebrei os meus princípios. Continuei escolhendo. Porque no final do dia, em algum outro momento do dia, eu preciso compensar aquela atividade física que era às Uhum. 6 da manhã, trazê-la para um outro horário. Sim. O que você acha disso? Faz sentido? Tem muito sentido. Acontece isso comigo, certo? É Então, mesmo. eu sou uma pessoa de horários. Então, para mim, a Bem questão de pragmático, né? agenda, uma coisa para mim Contabilidade, isso para financeiro, mim, assim, é bem tranquilo. tem Só muito a que ver. isso é prioridade. Então, por exemplo, academia. Eu faço academia Uhum. praticamente todos os dias. Tem um horário que eu faço, às vezes com personal, às vezes não sem o personal. Mas eu tenho horário. Houve algo diferente na minha agenda, o que que eu faço? Esse remanejamento que você falou. Entendi. Agora, eu não tenho negociação. Por que que eu não tenho negociação? Porque a atividade física, para mim, ela tá aqui no topo. Então, no topo tá primeiro a minha saúde espiritual, Uhum. emocional e E física. física. Esse é o meu topo no pilar. Essa é a sua Depois, pirâmide de equilíbrio. depois vem a família. Uhum. Depois vem a família. E Uhum. depois o trabalho. Muitas vezes a gente coloca o trabalho, só que eu compenso. A minha estratégia é compensar isso. Na Entendi. minha agenda tem, por exemplo, eu como pai, eu tenho um momento que na minha agenda, se eu te mostrar, você vai ver lá, momento com a nega. São 10 minutos intensos com a minha filha, todos os dias. Aquilo ali é o mínimo Como é o para nome mim, dela? Mariana. Mariana. Um beijo para Mariana. É o mínimo que eu faço. Isso não tem discussão. Se você pensar só 10 minutos, mas se for 10 minutos É intenso só para intenso. não, ela, Não, tem que ser intenso. Sem ele vale celular. muito. Porque os filhos, na verdade, porque hoje a gente está sofrendo no âmbito de trabalho, no âmbito familiar. Uhum. O que que as pessoas estão faltando hoje? Presença. Então, muitas vezes, as pessoas não olham uma para outra, ela fica aqui no celular. Então, não adianta eu falar para minha filha que eu vou trabalhar com ela e com o celular aqui do lado. Eu não estou para ela. Eu Uhum. preciso estar 100% presente Nem que naquele seja seja 10 minutos. 10 Porque eu falo minutos. 10 minutos, eu coloco 10 minutos com a nega, mas às vezes vai muito mais do que isso. Uhum. Só que é no mínimo 10 minutos intensos. Aí não Uhum. tem TV, não tem nada, não tem nada que distraia. Aquilo ali é para ela, é o momento da gente estar junto. Então, a atividade física, para mim, é isso. Então, É, é um determinado momento, não deu certo, agenda,
coloco isso no outro horário. E outra coisa também, Negocia, né? Negocia com a negocio, porque dá Mariana. para remanejar. É. E outra, com a família. E Tá? negocia consigo mesmo, para você ficar em paz, sem aquele sentimento de que eu estou devendo, culpa. Porque a Sim, culpa ela é muito massacrante, né? Em qualquer situação, culpa nunca é bem-vinda. Então, eu sempre gosto de trocar culpa pela palavra responsabilidade. Então, a minha responsabilidade de criar um relacionamento com a minha filha, tem quantos anos a Mariana? ela fez 8 essa Pois é, semana. então, novinha, né? Uma filhinha de 8 anos, a responsabilidade não é dela com você, Sim. é minha para com ela. Quando ela fizer os 18, aí você vai colher esse tempo de 10 minutos que você ensinou a Mariana a Sim, chegar até você. justamente. Esse momento é o momento que você está ensinando para ela o caminho da relacionamento você e ela. Aos Perfeito. 18, você não vai exercer mais nenhuma autoridade de pai, tipo, senta aqui, vamos fazer. Você vai exercer a escolha que ela vai fazer e ficar com você. O que eu penso é plantar a Porque base é aquilo que nela, eu falei, né? a Então, conta vai chegar e vai ser uma sim, conta onde você vai colher juros. Juro que fala, não, nessa hora aqui é lucro, né? Você vai colher os os lucros, dividendos. os dividendos, exatamente, de um relacionamento em que você investiu um bom tempo com ela. Em relação a isso, Sidmar, eu colhendo esses dividendos, esse resultado, aí eu vou chegar e pensar assim, bom, deu certo. Deu Eu certo. fiz o que tinha que ser feito. Agora, se eu não tiver um resultado desse, aí eu vou ter que reconhecer que eu falhei. Então, assim, é um desafio. Tudo na vida é um desafio, né? Pois é, mas de repente alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, tenha falhado. Mas é Porque possível, não né? passou esse tempo de semear, né? Uhum. Agora, na hora que ela teria que colher os dividendos, ela está colhendo um distanciamento ou uma ausência. Ou aquele filho adolescente, 18, 19 anos, que não tem a menor vontade de dividir nada da vida dele Sim. com o pai. E aí, o que fazer? Né? Porque às vezes também já ouvi pais se queixando de que o filho diz para ele: não, conversar o que com você? Não tem assunto com você. Por que não teve assunto? Porque quando eu era pequenininho, lá que tinha que ensinar o caminho Uhum. da Sim. conversa, o pai priorizou, com todo respeito, o trabalho. Sim. Pensando até na família. É meio que ingrato isso, né? É, Ele priorizou isso. Mas e agora? Como lidar com essa situação onde eu não plantei e agora, em vez de colher dividendos, eu estou colhendo prejuízos? muitas vezes, o que que esse pai tem que pensar? Nessa caminhada, ele teve escolhas. E a escolha, naquele momento, ele até acreditou, certamente, que aquilo era certo. Era a melhor Era a escolha. melhor escolha. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família e para dar o melhor para o meu filho, um exemplo. Só que, o que que, na maioria das vezes, o filho quer? Ele quer atenção. E ele não tinha. Aí ele foi crescendo, virou um adolescente e agora já não tem mais sentido. Então, para esse pai agora, porque nunca é tarde, dá para ele construir algo Perfeito. novamente. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai ter que ter ali uma energia, Desgastar muito mais tempo vai e dar um pouquinho energia. mais de trabalho, vai ser mais desafiador, mas não é impossível. Eu te trouxe isso, que foi exatamente a situação que eu vivenciei recentemente com um mentorado. Ele me trouxe isso. Começamos a sessão, eu vi que ele estava abatido, irritado, nervoso, inquieto. E aí ele me trouxe o que tinha acontecido, que naquela manhã, ele, não sei se foi manhã, se foi à noite, recentemente ele teve esse nível de conversa com o filho adolescente de 18 anos. Uhum. E aí, Sidmar, o que eu faço? Então eu falei: o que você disse a ele? Não, eu falei que ele era um ingrato, que Uhum. ele não tem o que tem, né? Se ele tem o tênis, o videogame, o celular, o videogame que ele ama. Por quê? Porque eu trabalhei. Se ele Uhum. mora onde mora, se ele tem os passeios que ele tem, porque eu peguei aquele tempo e fui trabalhar para proporcionar isso para ele hoje, né? Eu achei que ele não foi muito feliz na resposta, porque o resultado foi pior. O É. menino saiu e deixou ele falando sozinho. E eu falei para ele: você ficou feliz com o resultado? Ele falou: não, lógico que não. Eu falei: então, me diga uma coisa, nos atendo ao fato em si. Você, de fato, negligenciou esse tempo? Não importa que foi por uma boa causa. Uhum. Você não estava à toa, você não foi dispersar o tempo, não. Você pegou o tempo e foi investir em trabalho para proporcionar a eles uma qualidade de vida, um padrão de vida bom, elevado. Uhum. Você, não tinha como, eu tinha que sair para trabalhar, eu era só. Uhum. Falei: ok, então a primeira coisa é não negar. Sim. Você negou o fato para ele.
Você, em vez de chamar para si a responsabilidade, você o chamou de ingrato, Uhum. né? Então, para ele não entende isso, porque ele ainda é um adolescente, ele ainda não teve filho para trabalhar e sustentar. Ele não está Então, maduro ainda. então, a primeira coisa é admitir para ele, é verdade, meu filho. Com a intenção de proporcionar a você e aos seus irmãos, sua mãe, uma vida boa, melhor, estável, essa estabilidade financeira que o trabalho me trouxe, eu fiz essa opção. Foi com a intenção de trazer o melhor para você. Talvez eu tenha errado na ausência do tempo, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Questione, eu disse isso a ele. Uhum. Ensine a ele isso. Questione os meus atos, mas não questione o meu amor por você. E aí ele ficou me olhando. Eu falei, tem mais. Diga a ele, olha, ainda tem tempo, ainda tem chance. Me deixa te conhecer um pouco melhor. Vamos fazer alguma coisa junto, Uhum. né? Naquilo que você acha que não fui bacana, que eu errei, me perdoe. Uhum. Mas lembra, foi tudo pensando no melhor para você. E aí eu perguntei, você acha que esse nível de diálogo teria essa mesma reação que teve com aquela outra conversa sua? Obviamente que não. Porque acessar o coração de um adolescente, o pai, principalmente nós pais, não é uma tarefa simples. É extremamente desafiador. Eles são altamente defensivos, né? E São se dono da acham que razão, né? sabem tudo. Uhum. Que sabem tudo, que são dono da verdade. Então não é fácil. Então o caminho é, não negue o fato de que você negligenciou um tempo. Tudo bem que foi por uma boa causa. E aí eu voltei a dizer para ele, reforce para ele, olha, questione os meus atos, questione como eu usei o tempo, mas jamais questione a minha motivação de usar o tempo, que seja o amor e a minha preocupação que eu tive por você e a família. Sim. Não é? Sim. E em relação, o que eu penso, né, para esse pai, né? Porque ele fez a escolha acreditando que estava certo. Uhum. O primeiro ponto é realmente reconhecer. Filho, eu errei. Então, reconhece. E Ou pelo menos eu tentei acertar, eu né? tentei. Porque assim, o pai, a mãe, a gente não quer errar. Principalmente com o filho. A gente não quer errar. Só que não tem a cartilha lá prontinha para você fazer tudo lindo, maravilhoso. Então o que acontece? Muitas vezes você quer, mas tem que reconhecer. Quando eu erro com a minha filha, eu reconheço e por mais que ela tenha 8 anos, eu falo, filha, me perdoa, papai equivocou aqui. Você precisa reconhecer, porque ela precisa entender isso. Quando ela chegar lá na adolescência, aquela questão. Muitas vezes eu estou fazendo coisas aqui acreditando que é o melhor para ela. Mas pode ser que aconteça comigo o que aconteceu com o seu mentorado. E lá na ponta, o que eu preciso fazer? Reconhecer e avaliar. E aí eu concordo realmente que falar, filho, vamos recomeçar, me dá uma oportunidade. Eu acho que esse caminho, o resultado vai ser positivo. Quais foram os seus maiores desafios para você buscar esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Os meus maiores desafios, primeiramente, foi a questão de tempo. Eu também falava para mim, nossa, será que eu tenho tempo? Ou não vou ter tempo? Ou não vou ter tempo? Agora, o que acontece? O desafio foi convencer. Então, quando, na oportunidade hoje, Sidmar, eu não fico falando para a pessoa, faça isso. Eu entro com a pergunta para ela refletir. Olha, se você quer performar mais nos seus negócios, dentro da sua empresa, você ser um funcionário que entregue resultado, o que você precisa fazer? Então, a pessoa precisa pensar. Então, ela tem que priorizar algumas coisas e o desafio é ela olhar o benefício. Sempre que você falar assim, hoje eu não vou na academia, hoje eu não vou almoçar com a minha família. Qualquer história que você for contar para você, isso eu deixo para depois. Lembra do futuro. O que você quer? Do seu objetivo lá na frente. É sempre isso. É isso que quebrou. É a recompensa, né? A recompensa, porque você vai olhar lá na frente e fala, olha, eu vou estar melhor se eu seguir esse caminho. Acho que o melhor combustível nosso é saber o que eu vou colher com essa escolha. Qual vai ser o ganho que eu vou obter para a escolha. Porque tudo tem um preço. Sim. Tudo tem um preço. Ter uma família equilibrada, ter os filhos perto de você tem um preço, ter um negócio rentável tem um preço, ter colaboradores que permaneçam conosco na empresa também tem um preço. Não é? E fazer esse equilíbrio,
essa transação, esse movimento entre vida pessoal e trabalho também tem um preço. Então, eu acho que, sem dúvida, o nosso grande maior desafio foi o que você falou, é o tempo, é escolher. E tem um outro também que eu acho que é um grande desafio, é você lidar com a culpa, com o sentimento de querer ser perfeito e querer fazer tudo. Já viu isso? Só que Tolice, né? não dá para fazer isso. Tolice, impossível. No meu ponto de vista, quando você pensa no resultado, você pensa assim, poxa, se eu for na academia hoje, se eu cuidar de mim, porque assim, tudo inicia no dia anterior. Muitas vezes a pessoa me pergunta assim, mas o que eu faço para mim ter um dia produtivo, para mim ter um resultado melhor? Comece no dia anterior. Olha só. Comece no dia anterior. Era justamente a minha pergunta. Como você gerencia seu tempo? Olha, o primeiro ponto, assim, é antes. Então, o dia antes, eu tenho a higiene do sono. Se você perguntar no topo, o que é mais importante para você? Sono. É o sono. É o sono. É ele que é o combustível. É aqui que tudo acontece. Então, 3 horas antes de eu dormir, eu tenho uma rotina que eu chamo de higiene do sono. Então, ali, o cuidado com a alimentação antes, que isso vai impactar no sono. Tá? Então, as telas vai impactar as telas, no sono. não tenho tela num determinado momento. Depois, 1 hora antes, eu costumo, às vezes, ler um livro, às vezes, ter um momento com a minha filha de leitura, a gente tem uma oração, né, antes de dormir. Então, a gente tem aquele ritual. Quando chega naquele horário, vamos dormir. E aí, eu convido sempre a pessoa a pensar o seguinte, quantas horas de sono você precisa? Sidmar, eu testei isso, tá? Eu recomendo o livro Por que Dormimos, porque ele mudou realmente assim a minha vida. Falei, olha só. É aqui, porque eu achava que aquela quantidade de horas era suficiente. E aí eu comecei a analisar. Porque se você quer analisar a sua performance, o seu resultado no dia, é você analisar da sua primeira hora até o final. Perfeito. Qual foi o resultado? Foi o que você dormiu. Então, se você alimentou, dormiu no outro dia, se você fez uma atividade hoje e dormiu bem, você vai ter o resultado até do emagrecimento, do resultado porque dormiu. Aquela reunião que está marcado, aquele trabalho que você vai entregar ali para a pessoa, ele vai ser recompensado devido ao sono. E aí você começa, eu gosto de trabalhar com agenda. Isso. E coloco ali algumas coisas que são prioridades. Você é visual? Você tem que ver sua agenda? Você consegue memorizar? Não, Como que é isso? Eu sou visual. Você gosta de ver a agenda, se abrir o celular, o computador, eu sou visual. Ou uma agenda de papel? Eu sou visual. E eu tenho uma história bem interessante, compartilhar aqui rapidinho. Há uns anos atrás, eu descobri que a minha vida era só urgência. Como que eu descobri isso? Eu fiz uma leitura de um livro, que eu super recomendo, que é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E lá ele tem o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente. Resumindo aqui rapidinho, usando as cores. Na época eu utilizava a ferramenta do Outlook e peguei toda a minha agenda e fui classificar. Eu lembro como se fosse ontem que eu coloquei a cor vermelha. Deixa eu colocar o que é urgente, vermelho, e eu vou colocar o que é amarelo, que é importante. Qual foi meu espanto? Não tinha nada amarelo. E aquilo, Sidmar, me incomodou muito. Eu olhava assim na minha agenda, no Outlook, né, que você coloca as cores, não tinha nada amarelo. Olhava assim, porque eu utilizava naquele recurso semanal, isso me incomodou. E aí eu fui mudando. Atualmente eu utilizo a minha agenda no Google e eu utilizo as mesmas cores. Se eu abrir aqui minha agenda no Google para você, você vai ver a quantidade de coisas amarelas que tem. Por quê? Importante. Então foi aí que virou a chave, sabe? Mas foi um sofrimento lá na ponta. Isso é tão interessante porque é cultural, né? As empresas têm muito isso. Fala para fulano me ligar que é urgente. Tudo é urgente. Tudo é urgente. Vem aqui na minha sala que é urgente. E aí você descobre que não era urgente, só era importante. Sim. E acaba perdendo o peso da palavra urgente. Quando realmente for urgente, você não vai dar crédito, porque aquela pessoa tornou banal a palavra urgente. Eu costumo sempre brincar. Para mim, urgente é bombeiro, na hora de chamar o bombeiro, a polícia, a ambulância, aí que é urgente. Se não é para usar nenhum desses 3 recursos, então só é importante. Pede para ele me retornar, porque é
importante Isso. e não urgente. Porque banalizou a palavra, né? É. Quando de fato for urgente, fala, não, tudo para ele é urgente, esquenta não. Uhum. E talvez naquele momento de fato era urgente. Só que a palavra foi banalizada, tornou-se, perdeu o efeito do peso da palavra urgente. Isso. Fantástico isso, muito bom. Mas me diga uma coisa, como é que você trabalha esse movimento entre trabalho, família e saúde, exercício físico, vida espiritual? Como é que é esse movimento para você? É possível a gente conseguir equilibrar esses pontos todos? É possível. Você teve que abrir mão de alguma coisa? Lógico. A gente precisa, na verdade, a gente precisa fazer escolhas. Uhum. E resgatando algo que você falou que é muito importante, a questão da culpa. Você não tem que ficar se culpando se você não fez tudo aquilo que você programou. Agora, o que é errado? Muitas vezes, pegando a agenda, a pessoa coloca de hora em hora para fazer alguma coisa. Não coloca ali uma brecha, intervalo, nada. Uma e aí o folgazinha. que acontece? Muitas vezes ele dá aquela frustrada de não fazer tudo. Uhum. Então, o primeiro passo é você não se culpar desse tanto. A outra questão, respondendo a sua pergunta, é você olhar aonde que você quer chegar. Quando eu penso em saúde, eu penso pelos meus papéis. O meu papel empresário, ele depende da minha saúde. Eu preciso estar bem. Tem pessoas que dependem de mim na empresa. Eu preciso estar bem. Você não acha que nessa construção desse equilíbrio tem uma palavrinha que é super importante para que essa construção aconteça e permaneça? Que a palavrinha seria disciplina. Disciplina. Como é que eu vou equilibrar isso sem essa palavrinha? Só que aí a gente vem, né? Você coloca ali o que é importante para você, em prol dos seus papéis. Empresário, pai, certo? Amigo, familiar. Você coloca aquilo ali que é importante. Você vai colocar ali, naquele momento, encaixar aquilo na sua agenda. Agora, ali você vai ter que ter escolhas. Não tem como você fugir disso. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, a disciplina vem com o hábito, com a rotina. Aí você consegue ter disciplina. Vamos pensar na academia. Você colocou ali, eu vou fazer academia. Todos os dias? Talvez sim. Comece 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Cria o hábito até primeiro, isso né? Criar um hábito. Então, quando você coloca o hábito e pensa no seu resultado que você vai ter, qual que é o resultado de você fazer uma atividade física? Você vai colher muitos benefícios em todas as áreas da sua vida. Qual que você acha que é o maior inimigo da disciplina? Que seja do hábito? A questão é que a pessoa, muitas vezes, ela é pega em procrastinar, porque muitas vezes, algumas coisas que a disciplina, ela vai doer ali. Porque você tem que ter uma escolha e muitas vezes falar, a emoção, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ir para aquela reunião, eu tenho que ir para aquele compromisso. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, quando você vê que você tem um olhar lá na frente, aí você cria disciplina. Mas primeiro, no meu ponto de vista, Sidmar, você tem que convencer você mesmo. Porque a disciplina, ela vem com a repetição. Porque eu vou fazer tal compromisso hoje? Vou, porque eu não abro mão disso. Por que eu não abro mão? Porque isso é importante. Eu acho que tudo que você falou eu concordo perfeitamente, mas eu queria só destacar um ponto, que eu acho que é o inimigo da disciplina. São as mentiras, as historinhas que a gente conta para a gente mesmo. Você não vai, não vou porque eu tenho que levar meu filho ao médico. Não vou porque eu não dormi mal e eu achei que dormir até mais tarde seria mais importante. Eu não vou porque eu não estou bem. Hoje eu não acordei bem, eu não vou para a minha atividade física. Eu não vou porque eu estou com sono demais, eu estou cansada. Eu não vou porque ontem eu fiquei até tarde no evento da igreja, eu não pude ir. Né? Então, ou seja, o maior inimigo da disciplina são as historinhas, as desculpas mentirosas, né? Que nós desculpas. Contamos para nós mesmos. Você não vai porque você é indisciplinado. Você não vai porque você não priorizou. Você não vai porque isso de fato não é importante. Não, mas eu não vou. Eu não tive culpa. Não estou falando que você teve culpa. Estou dizendo que você é indisciplinado. Você não vai porque você não quis ir. O relógio despertou, eu fui desligar e dormi de novo. Indisciplina. Né? Então, eu faço muito isso. Eu coloco o relógio, o celular para despertar longe do alcance do meu braço. Eu tenho que levantar. O meu fica no banheiro. O meu fica quase perto do banheiro. Eu tenho que levantar para ir lá. Porque a chance
de ficar de pé é bem maior do que se eu colocar ele ali do lado. E é interessante, quando você pensa na disciplina, você pensa ali no seu hábito. E para você ter um hábito, você tem que brigar com você Consigo mesmo. mesmo. Então você tem que falar assim, olha, eu preciso ter o hábito com isso aqui. E nessa hora eu vejo que falta muito, Marcos Humberto, sabe o que? O autoconhecimento. Sim. A coragem de olhar para si e dizer, gente, não foi porque eu sou preguiçoso. Reconhecer. Sabe, não foi porque eu sou indisciplinado. E assim, olhar para si e falar, Deus, me ajuda, eu sou Sim. indisciplinado. Deus, eu preciso disso, isso faz bem para mim, está alinhado com o meu propósito de vida. E eu não consigo fazer. Como é que eu vou executar um propósito se eu sou um sujeito indisciplinado comigo mesmo? Uhum. Comigo mesmo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa realmente é você olhar para você, ter coragem de ver quem você é. Sim. Saber quais são os seus gatilhos, o que dispara em você uma reação que vai te boicotar. Uhum. Então a gente conhece muito os gatilhos do outro, entende muito como o outro funciona, mas o principal que é conhecer você. Tem um versículo na Bíblia que diz sobre a tua luz veremos a luz. Qual luz? A minha luz interior. Uhum. Como eu sou, como eu funciono, quais são os meus medos, quais são as desculpas. Eu vivo pautando a minha vida em desculpas, em historinha, em justificativas, que aparentemente não afetam o meu caráter. Mas afeta os meus resultados. Porque nem tudo que afeta o nosso caráter vai afetar os resultados. Alguns sim, outros não. A indisciplina é um deles. Faltar, às vezes, ele não falta ao trabalho, isso é responsabilidade. Ele não chega atrasado, isso também é responsabilidade. Está lá ligado ao caráter dele, ser uma pessoa confiável. Porém, ele vive contando historinhas para si, inventando desculpas que vai distanciando ele do seu propósito. Faz sentido isso? Faz sentido. E a luta contra isso é realmente você buscar. Né? Você buscar ter a persistência naquele compromisso que você fez. Porque muitas vezes a gente fala pra gente mesmo. A gente quer dar desculpa, a justificativa. E aí você acaba procrastinando aquilo. Então, muitas pessoas... Eu me considero uma pessoa disciplinada. Sempre fui disciplinado? Não. Isso foi uma construção. Eu me considero uma pessoa super disciplinada. Se eu mostrar para você os meus compromissos de atividade física na semana, você fala, você é disciplinado. Perfeito. Então, aí a pessoa pergunta para mim assim, tá, mas como que você chegou lá? Não foi da noite pro dia. Marco, eu não preciso ver sua agenda de compromisso de atividade física, não. O resultado está na minha frente. Pois é. Um homem saudável, né? Barriguinha trincada, né? Isso é maravilhoso. Isso não é fruto do acaso, isso não é sorte. É o tipo da coisa que só você pode fazer. E aí... Dinheiro nenhum pode pagar para mim uma barriga trincada. Só eu posso fazer. E aí vem a escolha. Foi o que você... Resgatando o que você falou, a escolha. O que você quer? Então, assim, o meu momento espiritual. Aquilo ali é prioridade para mim. Então não tem discussão. Tipo, isso aqui... Não, esse dia aqui é prioridade. Então não tem justificativa. Eu vou. Com atividade física, mesma coisa. Então, no topo, atividade espiritual, emocional, é o autoconhecimento. Sempre está buscando se conhecer, prestar atenção. Porque seu corpo fala para você. Presta atenção no seu comportamento, nas respostas que você deu, nas historinhas que você contou. Ter coragem de olhar, de se ouvir. Sim. Né? De se ouvir. Por isso que as palavras têm poder. Porque o primeiro poder da palavra é que eu próprio ouvi o que eu disse. Sim. Então é aquilo que eu falei, o meu sistema neurológico captou o som, eu descodifiquei na mente e trouxe para minhas emoções. Sim. Daí vem o comportamento. Por isso que falar, né? Não, eu vou conseguir, isso é importante, eu vou fazer. Ou então dizer, gente, eu errei porque eu fui negligente. Sim. Com quem que você foi negligente? Com seu chefe? Com seu filho? Não, comigo mesmo. Sim. Como às vezes você procura ser muito íntegro com os outros, mas é extremamente falho com você. Sim. E primeiramente, o próprio Jesus nos ensinou, amar primeiro a si próprio, e depois eu vou conseguir passar para o outro. Sim. Já estamos caminhando para o final, foi muito precioso esse tempo, mas eu adoro dicas.
Qualquer conteúdo que eu for ler, que tem lá uma partezinha, um parágrafozinho que fala dicas, eu bato o Uhum. olho ali, é ali que eu leio primeiro. Que legal. E depois, às vezes, as dicas são tão interessantes, eu vou no conteúdo todo. Então, Uhum. dá rapidinho para os nossos vencedores Uhum. dicas de como manter um equilíbrio entre empresa, negócio, trabalho, família, saúde, vida com Deus. Bacana. Tudo isso é importante. Então, a pessoa que ouvir essas dicas vai pensar assim: o meu resultado vai ser positivo? Vai. Eu Vai. posso te garantir que vai. Então, o primeiro ponto é você cuidar de você. Comece ali pelo sono, coloca ali na sua rotina atividade física, momentos que eu chamo de rotina de conexão com a sua família, um momento com a sua esposa, um momento ali com os filhos. Isso te traz conexão que vai te trazer energia para o seu resultado na empresa. Eu sugiro utilizar uma ferramenta como agenda, sabe? Coloca ali poucas coisas e comece com um pouco. Comece com um pouco. Começa o compromisso religioso, começa. Atividade física, começa. E aí você vai colhendo. Agora, tem que ter a persistência de estar fazendo, criar os hábitos, facilitar a vida do hábito. Porque se você quer ir para academia, não é só matricular. Você tem que ter Uhum, todo um jogo, a roupa, o local, tudo isso tem que uhum, favorecer. Tudo uhum. isso vai fazer a diferença quando você falar assim: eu não tenho tempo. Não, eu tenho tempo. A roupa já está aqui e a academia aqui do lado da minha empresa. Ou seja, criar uma logística para que Sim, facilite essa disciplina. facilite. Se você dificultar, por que que muitas vezes a pessoa não vai na academia? Porque a academia é muito longe. Procura uma academia E próxima. às vezes essa longe é a que está dando, que é sucesso, é da moda. Tem uma mais simples perto de casa, mas aí eu quero ir onde a galera vai. Pronto, então, e Sim, você vai complicar a sua rotina. justamente. A mesma coisa assim, rotinas, por exemplo, com a sua família, com o seu trabalho, né? Você dá aquela quebrada. Você precisa facilitar a vida. Isso faz parte para você ter ali que a coisa realmente aconteça, porque senão não vai acontecer. Então, primeira dica é: utilize uma agenda, cuida do Você seu acha que sono, rotina é saudável? boas rotinas, sim, porque a rotina ela depende do hábito, porque você tem que ter bons hábitos e a Uhum, gente tira um hábito ruim para coloca um bom. E uhum. isso é muito desafiador, mas é possível. Aí entra a disciplina, porque quando você tira, muitas vezes a pessoa chega em casa, o que que ela faz? Ela senta no sofá e vai assistir televisão. Isso é um hábito, isso torna um hábito. Aí ele vai assistir série, aquilo ali vai trazer o que para ele? Se ele tirar esse que eu considero, no meu ponto de vista, um mau hábito e Uhum, coloca um outro, para ter ali uma higiene de sono, estar ali com a família, jantar, conversar com a sua esposa, com uhum, seus filhos, de repente uma leitura, assistir talvez algo que vai acrescentar alguma coisa. Você não uhum. está tirando o hábito ruim por um hábito bom? Agora, você tem que ter a disciplina de estar fazendo isso. E outra, não se culpa tanto. Não deu certo hoje de ir na academia, Começa de novo. começa de novo. É, Agora, a disciplina, ela vem aqui, ó, você persistindo. Então, a rotina, ela depende do hábito. Você falou um ponto muito sério. Não deu tempo, não deu para ir para a academia hoje, por exemplo. Aí ele falou que, quer saber uma coisa? Eu já não fui hoje mesmo, vou ser semana que vem eu vou de novo. Só na segunda-feira. E não vai. Só na É igual aquela segunda-feira. pessoa que está de dieta e resolve comer um sanduba. Não, já que eu vou comer um sanduíche mesmo, me traz uma coca, traz uma sobremesa, traz a batatinha. Uhum. Já que eu enfio o pé na jaca mesmo, então vamos comer muito hoje. Sim. Então isso quebra a rotina, né? Então não deu hoje, quebrou a dieta, comeu, então balança, rapidinho, volta, para, saiu da Uhum. dieta, não sai tudo, sai só um pedacinho, porque tudo vai somar para o resultado final. Isso. Isso que eu falo, falta de autoconhecimento. Não fica vendo que você está se sabotando, contando histórias e mentirinhas para você Pra você mesmo. mesmo. E a gente é muito bom nisso. Isso. Tem uma tendência muito grande. Querido, foi muito precioso, muito obrigado. Você está de parabéns pelo seu estilo de vida, Eu que né, pela agradeço. maneira como você tem conduzido a sua vida, o equilíbrio entre família, negócios. Eu sei que seu negócio anda a todo vapor, sua vida Uhum. pessoal e, obviamente, a vida com Deus também. Que Sim. quando a gente abre a boca vai sair o que está armazenado aqui dentro. O coração sempre vai falar, a boca sempre vai falar aquilo que está cheio no nosso coração. Então, Bacana. muito obrigado. E a você, vencedor, espero que esse podcast de hoje tenha contribuído para você ter uma vida equilibrada e de sucesso. Beijo carinhoso.